Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, então nos encontrando aqui mais uma vez para a nossa lição de número 4 do Manual de Administração Eclesiástica, onde estaremos tratando agora sobre a estrutura gerencial e a estrutura organizacional da igreja, na nossa página 76 do manual contida na lição 4. Vou projetar aqui a tela para o nosso acompanhamento. Tão importante, irmãos, quanto as pessoas na estrutura da igreja também é a estrutura que acompanha esse capítulo à parte, que é o trabalho da igreja do Senhor Jesus. Quando a gente está falando aqui sobre estrutura, a gente está falando sobre tudo aquilo que acompanha a formatação, a organização, a disposição daquilo que a igreja, como a igreja vai se organizar, tá? Então é importante a gente entender. Primeiro, a chamada departamentalização. Só que a gente os irmãos que aqui comigo são assembleianos vão saber bem o que é essa questão de departamentalização. A igreja vive lá com seus quadradinhos, né? Tem o grupo das irmãs, tem o grupo das crianças, tem o grupo dos jovens, tem o grupo dos varões, tem tudo quanto é grupo na igreja, né? São os departamentos, tem missões, tem evangelismo, meu irmão, tem departamento para aquilo que você imagina. A primeira e importante dúvida a ser levantada aqui para a gente é: será que essa estrutura, que hoje a gente considera praticamente indispensável, principalmente falando do contexto das Assembleias de Deus, será que ela está realmente cumprindo um propósito daquilo que ela foi estabelecida? Por quê? Às vezes esse processo de fracionamento e departamentalização da igreja, ele mais às vezes está atendendo uma necessidade da estrutura da igreja, ou do departamento em si, do que servindo o propósito do reino. É importante a gente entender aqui que se essa departamentalização não combinar esforços para o serviço do evangelismo, para a mútua edificação da igreja, dos servos de Deus, ela está, na verdade, é só uma estrutura organizacional, como uma empresa. Então, a igreja, irmão, deve pensar em como essa estrutura que está suportando ela, é a forma com que ela se organiza, será que isso realmente está atendendo a necessidade da igreja? Porque às vezes a gente tem, né, vamos usar um exemplo bem prático, a gente tem lá o departamento de jovens. Em cima desse departamento, a gente tem um caixa, a gente tem um tesoureiro, a gente tem um secretário que organiza um congresso, que organiza uma festa, que recebe igrejas. Mas a pergunta é: será que toda essa estrutura que está sendo executada, e diga-se de passagem, fazemos isso muito bem, será que ela está servindo ao interesse do reino ou ao interesse institucional? É importante a gente parar e compreender se todo e qualquer esforço que a gente está fazendo, por mais bom propósito que ele tenha de pano de fundo, será que ele está seguindo o parâmetro do compromisso da grande comissão? É importante nós entendermos isso. Não faz, meus irmãos, o menor sentido nós estarmos aqui em torno do estudo, de um livro, de um manual, de um horário, toda uma programação bem construída, se toda essa estrutura não estiver aliançada e alicerçada no compromisso maior da palavra de Deus. A gente é da natureza humana buscar essa organização, disciplina, estabelecer metas. Isso eu considero como importante. Mas a gente precisa entender que o fator que consolida a igreja como uma organização eficiente é a sua dependência da graça de Deus para a execução do chamado. A organização para a organização não leva a nada, porque, diga-se de passagem, muitas seitas pseudo-cristãs, irmãos, têm estruturas administrativas, assim, que são invejáveis, né? Me permita usar essa expressão, são admiráveis. Eu conheço estrutura do mormonismo, das testemunhas de Jeová, ah,
entre outras, que é uma organização, é uma disciplina, é uma estrutura, uma coisa assim, é encantadora. Só que o fato de haver estrutura, disciplina, hierarquia, organização, os departamentos, não faz isso servir o propósito da palavra. Então a gente tem que entender que tributo maior, a autoridade provém da Bíblia, que vai se valer da estrutura física, da organização nossa, para o bom desempenho. Isso nos mostra uma coisa importante, mas eu acho que aqui há uma lição de casa, de exercício para nós pensarmos. Às vezes a gente pensa que a boa igreja é a igreja que tem lá o departamento de casais, e eu não estou falando que ele é inútil, que é que tem o departamento de aconselhamento, que tem o conselho curador de patrimônio, que tem isso. Agora, vamos pensar um passo atrás. Imagina aquelas igrejas que estão lá naqueles rincões mais extremos do Brasil, que às vezes não tem um templo, que às vezes não tem cadeiras confortáveis, que não tem estrutura de um conselho, mas são de pessoas que são tementes a Deus, que oram regularmente, que leem a palavra, que exercitam a comunhão mútua. Será que essas pessoas são crentes menos valorosos ou uma igreja, por ter menos estrutura, é menos igreja? Eu acho que a gente deve parar e considerar esses pontos, de que não é a estrutura, não é a suntuosidade do templo, não é a construção dos nossos lindos e belos departamentos que fazem o bom exercício do governo do reino de Deus. Então, precisamos entender que se essa estrutura não servir ao propósito, ela é um desserviço, ela é um despropósito, a ponto de outros modelos tentar, muitas igrejas tentam imitar estrutura de marketing, tudo aquilo que funciona lá fora, mas a igreja, irmãos, ela não foi chamada para imitar o mundo. Ela foi chamada para brilhar autenticamente como um chamado glorioso de Cristo para a execução da obra do Senhor Jesus. Pregação do evangelho, discipulado. Essas são as bases fundamentais da igreja, que são executadas através da pregação da palavra de Deus, ensino da sua palavra, batizar novos convertidos, dar ceia aos crentes, pregar a santidade, a melhoria, o progresso espiritual através do ensino da sua santa e bendita palavra. Esse é o chamado da igreja, resumidamente. Então, falando a respeito de o que nos motiva a nos organizarmos. Se a motivação da organização da igreja não for espiritual, se os seus atributos, toda essa construção, os departamentos, os líderes, a hierarquia, não servir para o progresso da igreja como corpo místico de Cristo, não for dirigida pelo Espírito Santo, ela é em si um despropósito. Então a gente olha às vezes para organizações paralelas à igreja, o governo, as organizações civis, que fazem muito bem organização, estrutura. Não existe uma organização como, por exemplo, o Estado. O Estado para falar de organização, disciplina e hierarquia, é uma coisa fantástica. Mas o Estado falha miseravelmente nas coisas básicas, não consegue prover saúde, educação, segurança, que seriam os pilares básicos, faz porcamente. Então, o fato de haver estrutura não significa qualidade de serviço em se tratando da igreja. Precisamos entender que qualquer chamado, se não for executado pelo compromisso espiritual da igreja, ele não vale de nada. Como que a gente chega num modelo ideal? Através de objetivos, cumprindo objetivos espirituais. Quais são os objetivos espirituais da igreja? Pregar o evangelho, anunciar o evangelho a toda criatura. Segundo, fazer discípulos entre as nações. Esses dois pilares, irmãos, eles precisam nos orientar. A pergunta é, isso que eu estou fazendo, essa atividade, esse rito, essa organização, essa estrutura, está servindo a esse propósito? Edificação dos crentes e anúncio do evangelho? Se não estiver, irmãos, é um mero capricho que não vai gerar resultado. Vai ser burocrático, vai ser moroso, vai ser pesado, vai ser oneroso, porque vai custar, porque toda a estrutura da igreja ela é financiada. Então, logo, se a igreja ela está em despropósito, ela é onerosa para si mesma. Então, primeiro, ser orientado por objetivos espirituais. Segundo ponto, será que os ministérios pelos quais
estamos executando? São ministérios pessoais, há um engajamento em cada um de nós aqui, na vocação que fomos chamados, ou somos meramente nominais? Porque, irmãos, pessoas nominais, a gente tem aos pares nas igrejas, pessoas que têm o atributo, pessoas que têm a carteirinha, pessoas que têm a consagração, pessoas que têm o cargo, mas não têm o serviço, não têm a dedicação e não têm o empenho. Acho que cabe a nós, nesse estudo, entendermos como a vida cristã ela deve ser regida por objetivos e sacrifícios pessoais através das incumbências que nos são dadas. E isso não é transferível. A gente não pode pensar assim, não, Deus me chamou para isso, mas eu vou colocar na mão do outro, do fulano. Não, a gente tem que ter o nosso compromisso pessoal com os ideais do reino de Deus, a ponto de que a estrutura que foge desse objetivo, ela não engrandece o reino de Deus. Pelo contrário, em vez de acrescer, ela diminui, ela desconstrói. Ela pensa assim, irmãos, uma igreja que não serve o objetivo espiritual de Deus por meio de Cristo, ela não anuncia o reino, ela anuncia o objetivo da instituição, da organização. E a igreja, nós já estamos estudando isso, ela é tanto um corpo místico como uma instituição. Mas a instituição precisa servir o propósito da igreja universal. No contrário, não é o reino de Deus que serve a organização igreja, é a organização igreja que serve o reino. Logo, as nossas atividades, as nossas práticas, as nossas posturas, os nossos pensamentos, toda a construção que a igreja executa deve ser ornamentada, deve ser construída para a glória de Deus por meio desse compromisso com esses objetivos espirituais. Senão é perda de tempo, senão a gente está jogando, construindo, gastando tempo, gastando recursos, gastando pessoas, gastando mente, mas para alcançar objetivos que não são os objetivos do reino de Deus. Departamentos essenciais. Agora vamos pensar, se precisamos de estrutura, e é fato que precisamos, o que nós precisamos? Né? Página 82. O que a gente precisa realmente? Quais são as organizações ou chamados ministérios que são essenciais para o atendimento espiritual da igreja, para o cumprimento dos objetivos, para a entrega daquilo que Deus nos chamou realmente para fazer? Aqui a gente vai nominar alguns pontos importantes aqui, ou departamentos, ou organizações de igreja, nomenclaturas, que vão nos ajudar a pensar. Primeiro, a igreja como instituição, ela precisa de alguns departamentos como secretaria e tesouraria. Por quê, irmãos? A igreja, ela arrecada fundos através dos dízimos, das ofertas, das contribuições, das ofertas alçadas, das campanhas, dos propósitos que a igreja executa. E isso, irmãos, precisa ser gerido. A gente precisa entender, irmão, que se tudo for prioridade, nada é prioridade. Então, nós precisamos de pessoas capazes, dedicadas para essa atividade. Então, qual é a boa função do secretário? O que organiza, o que trabalha prazos, o que organiza as atividades, o que coloca um calendário de reuniões, de organização, o tesoureiro, a pessoa que tanto administra quanto faz a transparência dos atos administrativos da igreja, dá a transparência dos gastos, dá a correta aplicação dos recursos. Então, assim como na empresa, hoje, se eu precisar comprar alguma coisa aqui na empresa, eu faço cotação, eu vou atrás de bons fornecedores, eu não olho também só preço, mas eu olho qualidade também. A igreja precisa disso, porque, irmãos, o recurso é escasso. A gente está lidando com recursos que são doados voluntariamente pelas pessoas, acreditando na fidelidade e na ética das pessoas que farão a administração. Uma igreja que não confia ou não tem segurança na transparência, na fidelidade, na ética da administração, pode ter certeza, o povo fecha o coração e não contribui. A igreja míngua. Por quê? Imagina, vou usar um exemplo extremo, uma igreja que não tem por objetivo
a probidade administrativa, o bom recurso, o bom uso dos recursos, de repente a igreja caindo aos pedaços, a parede descascando, o teto com problema, vazamento, o templo caindo aos pedaços, e de repente o administrador, o obreiro, o pastor começa a aparecer com um monte de coisa boa, coisa nova, começa, parece que, evoluir de padrão de vida. O que a igreja necessariamente vai pensar? Ele está utilizando os recursos da igreja, do templo, em benefício próprio. Então, a gente precisa, irmãos, ter equidade. A gente precisa cuidar das pessoas, da necessidade da obra, da causa do enfermo, do doente, da viúva, do órfão, do membro local. Entenda isso, irmão. A igreja, primeiro ponto dela, ela precisa pensar nas necessidades locais. Há igrejas que, às vezes, com um bom propósito de ajudar a abençoar a obra evangelizadora, ela está disposta a mandar recursos para outro país, e não tem nada de errado nisso, mas às vezes do lado dela tem um enfermo, tem um membro passando necessidade. Então entenda, irmãos, a gente precisa primeiro cuidar dos domésticos da fé, dos nossos irmãos, da membresia local, do templo local, das necessidades essenciais que nos envolvem imediatamente, próximo a nós, para depois pensarmos em outros passos. Então, é importante, irmãos, tem gente que às vezes quer fazer para aparecer, que eu ajudo obra tal, porque eu invisto nisso, porque eu sustento lá um missionário, e gente passando necessidade dentro do templo, da congregação, dentro da igreja local. Tudo isso, irmãos, são aspectos importantes do bom exercício da administração cristã. Seguindo, outro ponto importante aqui para a gente pensar: a igreja precisa ter um departamento de missões, e aqui vai uma voadora para a gente. O que é departamento, irmãos, de missões? Não é um departamento para a gente ficar colocando bandeirinha no culto de missões. Me perdoe usar essa colocação muito forte, muito direta, porque isso não é, irmãos, missão. Missão, irmãos, é o compromisso do que a igreja está fazendo. E nós, como evangelizadores, como uma igreja, e igreja missionária não é a igreja que só faz missão transcultural. A missão da igreja, irmãos, ela começa, a igreja está para o bairro. Às vezes a gente manda recurso lá para uma obra evangelizadora na África. A igreja não vai uma vez na rua, na vila, nas vielas, nas favelas, no entorno dela, proporcionar a pregação do evangelho e fazer o bem-estar social para a comunidade. A igreja, irmãos, precisa ser a porta de alcance da comunidade local. Você precisa fazer pelo bairro. Então, essa essencialidade do departamento de missões começa por a vocação da pregação do evangelho. Como que eu faço um bom departamento de missões? Preparando pessoas para pregar o evangelho. Eu já ouvi pessoas falando assim: eu não vou evangelizar porque eu não sei. A pessoa que é crente em Jesus, que foi batizada, que passa pela escola bíblica dominical, que frequenta regularmente o culto de ensino, que foi preparada, dizer que ela não sabe evangelizar, ela não sabe falar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, vai voltar, de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, ela está muito ruim. Então, o resultado de igrejas que não executam um bom departamento de missões é despreparo. Primeiro que é a vocação espiritual básica da igreja, anunciar o evangelho. Então, irmãos, missões é muito mais do que colocar bandeira e enfeite no culto de missões. Missão é uma consciência de que cada crente é um missionário ou é uma fraude, de que cada crente ele está a serviço da missão do evangelho. Ele é um missionário no trânsito, no transporte, na casa, nos vizinhos, no dia a dia. Então, o culto de missões, ele não tem a finalidade só de arrecadação de recursos. Ele tem a finalidade de consciência. Então, o culto de missões, as atividades missionárias precisam ser orientadas por isso. Porque tem muita igreja que acha que culto de missão é juntar dinheiro, mandar cofrinho, fazer não sei o quê, fazer bazar, juntar... Não, irmãos.
é consciência. Os nossos crentes precisam ser educados, ensinados, trabalhados do que é fazer missão, do que é pregar o evangelho. Eles precisam ser instruídos para que eles possam gerar outras ovelhas para o rebanho do Senhor Jesus. E isso envolve a todo o desenho do culto, os hinos, a temática, a palavra. Tem igrejas que eu já vi, irmãos, que faz culto de missão, põe lá bandeirinha, põe lá um monte de países, coloca banner, gasta dinheiro, mas a mensagem não tem nada a ver com missão, não traz consciência, não desperta as pessoas para a Bíblia, para a palavra, para o ensino, para a pregação do evangelho. São pregações, às vezes, triunfalistas, de bênçãos, que não tem nada a ver com o propósito da missão. Então, esse pensamento, ele precisa ser construído. Outro ponto, conscientização missionária. Eu já estava falando disso. Então, irmãos, a minha igreja, a igreja que eu sirvo ao Senhor Jesus, culto de missão é um culto de prestação de contas. A gente traz o depoimento de um missionário, o que está sendo feito, onde estão sendo empregados os recursos. A gente traz vídeos dos missionários que estão enviados pela igreja, são sustentados por ela, relatórios a respeito disso. Isso é culto de missão. Se o povo vê organização, fidelidade, ética, bom emprego dos recursos, pode ter certeza, eles vão contribuir, eles vão apoiar. Agora, se vê uma igreja que não presta conta, que pede, não faz nada, qual é o trabalho missionário que estamos fazendo? Não, nada. A gente só está juntando dinheiro, a gente só está juntando dinheiro para comprar bandeira, a gente só está fazendo enfeite para o templo. Isso não é missão. Missão, irmãos, olha, juntamos isso, fizemos isso, preparamos tal pessoa, saímos às ruas, entregamos panfletos, houve tantas pessoas impactadas, tantas pessoas receberam a Cristo, foram colocadas na escola bíblica dominical, receberam a Cristo, estão recebendo instrução para batismo. Isso é missão. A missão, irmãos, ela precisa passar por preparo, ações e prestação de contas. Então, é muito importante a gente compreender, irmãos, o que é fazer missão. Então, fazer reciclagem com os líderes, com os departamentos, com as pessoas, treiná-las, isso é importante. Às vezes a gente pensa em missão só, norte, nordeste, fora do Brasil. Não, quando a gente sai às ruas com panfletos, com a palavra de Deus, vai fazer uma visita, estamos em missão. Se os nossos crentes não forem conscientes do seu serviço e do preparo que ele exige, a gente sempre vai ser uma igreja capenga. Seguindo, página 86, evangelismo. Evangelismo é missão na veia, irmão. Evangelismo é preparo. A gente tem que entender, irmãos, como já vivi algumas situações assim, o evangelismo, irmãos, é um desafio a céu aberto. Você vai se encontrar com pessoas que vão escarnecer, que vão duvidar, que vão rir, pessoas que serão contrárias. Você vai encontrar situações adversas. Já passei por situações de evangelismo, de encontrar pessoas possessas, pessoas alcoolizadas, pessoas drogadas, pessoas pensando em suicídio, pessoas que você começa a anunciar Jesus, ela entra em desespero, começa a chorar. Agora imagina, se diante dessas múltiplas situações que eu citei, nós não estivermos preparados. A gente se encontrar, às vezes, com casas esfaceladas, que a pessoa nos convida para entrar dentro de casa, e encontra um ambiente mal, ruim, um ambiente pesado. Se você não estiver imbuído na graça de Deus, no preparo da sua palavra, você passa vergonha. Você encontra pessoas que vão querer debater com você, pessoas que vão querer te desafiar, pessoas que vão, às vezes, rudes, e aí, às vezes, o crente não está preparado, não está cheio da graça de Deus, vai querer revidar, vai querer, às vezes, ir até para vias de fato, querer brigar, sair na mão. Isso não é evangelismo. Evangelismo é o compromisso com levar a mensagem de Cristo, com verdade, com fidelidade. E aqui, irmãos, eu acho interessante isso. O compromisso com a chamada de Deus, o evangelismo, irmãos, é o ministério da verdade, porque o evangelismo não dá oferta, o evangelismo não dá visibilidade, o evangelismo não projeta, o evangelismo faz quem ama, o evangelismo faz quem foi chamado por Deus, porque para ganhar agenda, para ganhar oferta, para ter visibilidade de ministério, tem aos pares as pencas, mas convida o povo para evangelizar, para ir nas casas, para entrar em situações difíceis, para ir em horários, às vezes, até incomuns,
levar a mensagem do evangelho? Você conta nos dedos. Então, e a igreja, irmãos, ela vive, ela é movida, ela é chamada para evangelizar. Então, as pessoas precisam ter essa consciência. Então, o evangelismo, ele está baseado nisso. Preparo para se levar a mensagem do Senhor Jesus, estratégia, preparo, graça de Deus e ser, eu vou até usar uma expressão aqui da saúde, estar imunizado. Se a pessoa não estiver preparada na palavra, não for cheia do Espírito de Deus, não estiver em oração, ela não consegue executar esse trabalho, porque há um desafio, há um impedimento e uma luta das trevas para que a igreja rompa a barreira do templo físico e saia ao campo para pregar. O diabo quer mais, que a gente fique preso nos nossos ensaios, nos nossos compromissos, nas nossas organizações, nas nossas reuniões de preparo, só nessas construções, e fique só em torno disso. Ele não quer que essa estrutura sirva para que a igreja evangelize, para que a igreja visite, para que a igreja pregue o evangelho, para que a igreja execute a sua atividade extra ou fora das paredes do templo. Seguindo, página 87. A igreja que prega também é a igreja que assiste socialmente a comunidade, tanto quanto os seus próprios membros. A igreja precisa ser, irmãos, um ministério de casa de misericórdia. Principalmente as igrejas de matriz pentecostal, elas estão muito mais presentes nas camadas sociais mais simples. Então, nós temos em nosso meio, é muito frequente, pessoas com situações econômicas muito frágeis, que às vezes não passam fome, mas têm uma situação de insegurança alimentar, desemprego, fragilidade econômica, e a igreja precisa entrar nessa assistência. Em tempos mais modernos, parece que nós esquecemos daquele departamento de assistência social lá de trás, que nós, nos nossos cultos de ceia, nós levávamos os nossos mantimentos, o famoso quilo, né, das Assembleias de Deus, que nós falávamos, traz o quilo, irmãos, traz o seu alimento não perecível, o seu arroz, o seu feijão, o seu açúcar, né? Só não fica trazendo sal, né? Porque sal, trazem 50 quilos de sal, ninguém come sal, né? Então, é importante, irmãos, até a orientação para esse departamento de assistência social, como isso vai ser gerido. Frequentemente, digo para vocês, sou abordado na porta da igreja, olha, preciso disso, preciso daquilo. A igreja precisa ter um responsável, uma pessoa que saiba administrar, que não utilize para benefício próprio esses recursos, sejam eles alimentos, sejam eles recursos financeiros. Por quê, irmãos? Nós vivemos numa sociedade carente, viúvas, órfãos, pessoas em condição de vulnerabilidade social, e elas precisam ser assistidas. Esse trabalho, irmãos, é um trabalho importantíssimo. Quantos homens e mulheres não foram atendidos pela assistência social da igreja? Um trabalho feito com muito esforço, com muito suor, com muita dedicação, e nós precisamos resgatar isso. Existem, às vezes, irmãos, pessoas ao nosso redor. Às vezes nós estamos instalados em templos bons, bonitos, templos formosos, boa estrutura, enquanto os vizinhos da igreja passam necessidade. E às vezes a igreja fecha o olhar para a comunidade local, e às vezes a assistência social, irmãos, vou fazer uma afirmação muito forte, pode ser a porta de entrada para a pregação do evangelho. Quantas pessoas nunca entrariam na igreja, mas quando a igreja as assiste, leva, junto com a pregação do evangelho, o sustento através da assistência social, essas pessoas são alcançadas pela bondade e misericórdia do Senhor. Quantas pessoas se chegaram até Cristo porque pensaram, essa igreja não tem compromisso comigo, eu não sou crente, não sou membro de lá, mas na minha necessidade, naquilo que eu precisei, eles entraram em meu socorro. Isso é a comunicação da misericórdia de Deus. Ah, mas eu vou dar só se a pessoa fizer o compromisso de vir para o culto. Você não entende, nem eu sabemos como é o trabalhar de Deus. Plante a semente do evangelho, faça o bem ao próximo,
cuide através daquilo que Deus colocou em nossas mãos para que nós façamos, e através disso a mensagem do Evangelho será pregada pelo próprio Espírito de Deus através das nossas ações. Há momentos, irmãos, que nós pregamos com palavras, com o anúncio verbal do Evangelho. Há momentos que nós pregamos através das nossas ações. E fazer assistência social é também comunicar a bondade e o amor de Deus através do cuidado. Página 88. Aí ele cita aqui alguns pontos importantes. Irmãos, a gente precisa ter, a igreja faz lá assistência social. Onde ela condiciona esses donativos? Aí coloca lá um lugar que tem mofo, coloca lá num lugar que tem umidade, vai estragar, não vai prestar, não vai atender a necessidade, vai jogar fora os recursos que os crentes doaram. Então, cuidado na manutenção disso. O ambiente precisa ser arejado, o ambiente precisa ser limpo, tem que ser um ambiente que é reservado do sol. Se for um alimento perecível que vai à geladeira, tem que ser isso corretamente guardado. Ele cita aqui alguns exemplos: é laticínio, é queijo, é leite, é peixe, é carne, tem que ser corretamente guardado num freezer, numa geladeira. As dispensas que mantêm alimentos não perecíveis devem ser limpas, devem estar em boas condições. Por quê, irmãos? Isso mostra o cuidado. Já pensou, você vai receber uma família, aí você pega lá o feijão caroçado, o pacote de arroz mofado, o que você está falando para ele? Através da sua o mau acondicionamento desses itens, que você não tem cuidado, que você está entregando para ele uma coisa que não presta, que a vida dele não merece. Então, cuidado, o trato, a boa administração desses recursos faz também com que a gente demonstre amor, de entregar o melhor, de entregar algo bonito. Eu vi algumas igrejas, irmãos, um capricho, na hora de entregar a cesta básica, coloca num pacotinho, escreve uma cartinha, entrega algo bonito. Sabe o que isso mostra, irmãos? Capricho, amor. É como nós, quando a gente vai dar um presente, você não coloca num embrulho bonitinho, por mais que ele seja simples, mas você faz aquilo com o coração. Nós precisamos fazer aquilo que a gente faz em benefício do necessitado e do desvalido, com amor e dedicação. Assim como a gente, né, eu vejo minha esposa que dá aula para as crianças, ela vai, embrulha os docinhos, faz uma embalagem bonita, faz uma apresentação. Isso demonstra cuidado com aquelas crianças. Será que o adulto, a pessoa que está numa condição, irmãos, a pessoa quando ela vai pedir a ajuda à assistência social, ela vai envergonhada pela situação, pelo momento que ela está vivendo de fragilidade. Demonstrar cuidado, zelo, carinho a ela é muito importante. Eu estou falando aqui, irmãos, isso é a realidade da igreja, irmãos. Isso é dia a dia. Isso aqui não é teoria, isso aqui é o nosso dia a dia. Nós precisamos demonstrar o amor, a bondade e a misericórdia do Senhor através daquilo que nós fazemos para o reino. Outra coisa, agora pingou na nossa área, Departamento de Educação Cristã. A gente precisa investir, irmãos, no ensino, na nossa escola bíblica. Nós temos hoje, por bondade e graça de Deus, a nossa casa publicadora. Algumas outras igrejas têm as suas próprias editoras, que produzem bons periódicos de ensino. Se valha disso, irmãos, invista no ensino, na escola bíblica, no culto de ensino, na preparação dos obreiros. É muito importante, irmãos. O ensino é a base da igreja. Jesus dá duas ordens: pregar o evangelho e fazer discípulos. Quando nós estamos ensinando, nós estamos aperfeiçoando a vida dos crentes. O próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que o propósito do chamado para a obra do ministério é o aperfeiçoamento dos santos. Então, o chamado ao preparo, ao ensino, o professor que dedica, que prepara uma boa aula, que leva recursos adicionais, ele está levando a sério, irmãos, o ensino. Ele entende que aquele chamado vai ter uma aplicação, vai ter uma boa destinação. Como que a gente faz bons departamentos de ensino na igreja? Escola bíblica dominical. Quer ver uma coisa importante, irmãos? É desrespeitoso quando a gente tem um trabalho na igreja e ele não começa no horário. O professor não chega na hora, a classe não está bem arrumada, chega lá,
tá aquela bagunça, cadeira virada, o ambiente sujo, o professor chega lá atrasado, atabalhoado. Então, irmãos, essas coisas fazem parte da construção. Isso também é administrar. Chega cedo, prepara os recursos da aula, adequa a linguagem. Então, eu estou falando com criança, estou falando com adolescente, estou falando com senhoras, eu estou falando com público adulto, eu estou falando com senhores de idade. Então, a escola bíblica precisa ser pensada. Ajude lá na sua igreja. A sala está preparada, a sala está limpa, que recursos o professor, os assistentes, as pessoas que vão estar ao redor precisam. Precisa de um obreiro para ajudar a conduzir crianças, para ajudar irmãos. Há igrejas que têm escada, não tem rampa. Então tem alguém lá para ajudar a receber pessoas, tem uma pessoa na porta para cumprimentar os visitantes, para encaminhar eles para o devido lugar. Isso tudo é estrutura de administração, irmãos. Precisamos parar e pensar nisso. Receba as pessoas com um sorriso, as cumprimente, saude ela bem-vindo, coloque ela num bom lugar. Irmão, a gente tem um péssimo pensamento. A gente, quando faz nossas festas, quando faz nossa estrutura, irmãos, o visitante ele tem que sentar no melhor lugar. Às vezes a gente fica preocupado de receber os conjuntos, as outras igrejas que vão visitar. Aí vem uma pessoa não crente, você coloca ela no último banco, escondida no fundo da igreja, coloca ela num bom lugar, oferece um copo de água para ela, identifica onde que é o banheiro. Se ela vem com criança, a igreja tem uma estrutura para receber crianças, informe isso a ela, sabe isso? Todos esses cuidados, irmãos, eles fazem parte da estrutura da igreja. Se você, de repente, não lidera, mas pode contribuir com uma ideia, pense nisso também. Outra coisa importante, falando sobre escola bíblica, as igrejas que utilizam revista, o professor, ele prepara a aula, ele fala do assunto conectado com aquilo que a revista ou o manual dele está trabalhando, é a mesma coisa que nós, irmãos. Imagine eu começar a falar um assunto que não tem nada a ver com o nosso livro. Estou perdendo tempo, eu estou jogando todo o estudo, a estrutura fora. Então, isso vai desincentivar você à leitura, ao estudo do manual. Então tem que haver conexão entre a fala, escola bíblica dominical, aula de teologia, são estudos dirigidos. Existe um manual, uma revista que está nos orientando. Então, a gente precisa pensar, falei aqui sobre instalação, a igreja, o ministério comparece, incentiva. Irmão, não adianta só falar assim, vem, se eu não chego, se eu não venho, se eu não participo. A igreja, irmãos, ela é um reflexo do pastor. Se o pastor não aparece, se o pastor não incentiva, se o pastor não fala, pode ter certeza que a escola bíblica, o departamento de ensino vai ser capenga. Seguindo aqui, página 90. Capacitação dos professores. Sua igreja investe na preparação de professores? Sua igreja mandou alguma vez os professores infantis no curso da APEC, uma excelente instituição de formação de ensino infantil? Sua igreja regularmente faz algum fórum, faz algum tipo de momento de preparação? Ela tem algum encontro de professores para trocar experiências, para levar ideias? É importante, irmãos, capacitar professor. O professor, antes dele ser formado, ele passa pela escola, pela faculdade, pela uma especialização. Na igreja, será que não cabe isso também? A gente tem que pensar nisso, irmãos, em formar pessoas, capacitar pessoas, dar tempo, prepará-las, e o estudo de teologia, ele nos conduz a isso, de que o bom uso de literaturas, de recursos, de formação, farão a capacitação para o exercício da docência cristã também. Outra coisa importante, quando ele fala aqui da presença do pastor, tem muitas igrejas, irmãos, que nós não temos obreiros e pastores interessados no processo de ensino. O que, que ele está comunicando com a ausência ou a não comparecimento dele? De que aquele trabalho não é importante. Eu sei que o pastor, o líder, tem diversas outras atribuições e cuidados, mas ele não pode ser totalmente ausente do culto de escola bíblica, do ensino regular da igreja, a título dele demonstrar com o comportamento dele que aquele trabalho não é importante, fazendo com que muitas pessoas não compareçam, não tomem parte naquilo. Aí, já citei aqui, a igreja, será que ela é, é,
realiza seminários, cursos de formação de obreiros. Irmão, isso é tão importante. Você ter uma preparação para gerar lideranças, para preparar os obreiros. Às vezes, se você não tem recursos, pessoas capacitadas, existem igrejas, pessoas, grandes expoentes. E quando eu falo grandes expoentes, não é só o nome da mídia, não. Nós temos aqui entre nós pessoas de alto gabarito, pessoas capacitadas, vocês mesmos, irmãos, cada um de nós aqui que está estudando a palavra do Senhor, nós estamos nos preparando para o serviço. Então, toda essa capacitação que nós estamos recebendo através do manual, das aulas, são para que nós sejamos professores, líderes, ensinadores cristãos no trabalho da igreja. Eu tenho dito isso à exaustão com vocês. Toda essa estrutura que estamos aqui recebendo, ela tem a finalidade de gerar em nós preparo para o serviço na igreja local. O intuito do curso, irmãos, não é o diploma ele é uma consequência do processo de estudo. O que vai fazer a utilidade desses ensinamentos é o nosso serviço na ponta. Então, a igreja precisa pensar nisso, nessa estrutura de formação também. Outra coisa importante, irmãos, na página 92, finalzinho, departamento de música. Forme músicos, invista em pessoas. Irmãos, como é triste. Às vezes eu vou por aí em algum lugar, a igreja não investe na formação, na capacitação. Chega lá, toca alto, toca fora do ritmo. As pessoas não têm educação musical para cantar, canta gritando, canta feio. Sabe o que isso faz, irmão? Vem um visitante, vem uma pessoa não crente, expulsa ela do ambiente. O som é inadequado, o volume é inadequado, as pessoas não param lá, peraí, deixa eu escutar o playback, deixa eu entender como é o ritmo, deixa eu cantar acompanhado, aí ou a pessoa canta gritando, ou o instrumento é altíssimo. Irmão, tem que ser uma combinação. Um dos pilares da música é a harmonia. A harmonia é a integração entre os diversos tipos de sons que vão compor a música. Então, precisa ter uma harmonia entre o som dos instrumentos, a voz que vai fazer a condução do canto. Isso é importante, irmãos. Cantar com unção e graça de Deus não é cantar alto, não é cantar emocionado, é você conduzir as pessoas ao louvor. A igreja precisa seguir o princípio do louvor congregacional. Um grande exemplo para isso, as igrejas Assembleias de Deus adotam o inário da harpa cristã, um inário que todos podem cantar. Harpa cristã, irmão, não é para ficar fazendo solo, não é para ficar fazendo firula, é para cantar em conjunto com a igreja. É uma pessoa conduzindo, um grupo de pessoas conduzindo a igreja no louvor, acompanhada de um músico, de uma orquestra, de um grupo de músicos, para louvor do Senhor. Então é importante, irmãos, a gente entender. A gente às vezes está perdendo o valor do culto coletivo, do canto coletivo, para destacar cantores individuais ou chamados louvorzões. Não, irmãos, vamos fazer coisas bonitas, utilizando os inários tradicionais das nossas igrejas, o cantor cristão, a harpa cristã, ou outros inários que também nos educam para louvor do Senhor. A igreja, irmãos, ela precisa ter uma visão comunitária das suas apresentações, mesmo que ela seja o grupo das irmãs, dos irmãos, das crianças, dos jovens, o louvor deve ser para a igreja. Eu já tive a oportunidade de participar de cultos e reuniões que se valorizava sempre o cântico individual, apresentações que são mais exibicionistas do que condutoras de um louvor que glorifica a Jesus e conduz as pessoas a adorarem. Então é importante a gente parar e pensar, invista nessa formação do músico, e outro, irmão, o músico ele precisa ser frequentador da escola bíblica, ele precisa ser discipulado, ele precisa participar de toda a dinâmica da igreja, porque, irmão, senão ele vai ser simplesmente uma pessoa que executa a música, e ele não pode ser, ele precisa executar o louvor, que parte dele vai estar presente, compondo, seja o toque, seja a condução da voz, somada à igreja, à coletividade dos crentes. Seguindo aqui, página 93. O que é administrar também? Zelo doutrinário.
alguém que ensina, que conduz as pessoas pela palavra, através da palavra e para a palavra. Então, quando a pessoa prepara o ensino, quando a pessoa dedica a preparação da palavra, quando a pessoa estuda, quando a pessoa leva um sermão estruturado, quando a pessoa cuida da construção do pensamento na comunicação da mensagem, ela está glorificando a Deus. Isso não é menos unção ou graça de Deus, pelo contrário, é zelo. Então, nós precisamos, temos tido essas últimas aulas, visto isso, irmão. O texto precisa nos conduzir. Não é aquilo que eu penso, que eu imagino, que eu acho daquilo, não. É o texto da palavra de Deus conduzindo o orador, que é o ministro que vai fazer a comunicação da mensagem do evangelho. Precisamos entender isso, irmãos, que é um ambiente desafiador. O Espírito de Deus precisa ter liberdade por meio da palavra para abrir os corações e comunicar o propósito do evangelho. Sempre haverão pedras de tropeço através das forças que querem tirar isso da igreja. O diabo quer colocar na cabeça da gente que a gente precisa ter um louvor profissional, que a gente precisa ter aquela adoração de entrega e condiciona a palavra a poucos momentos. O culto precisa ter equilíbrio, os crentes precisam levar sua expressão, sua adoração, seu louvor, sua gratidão, mas Deus precisa falar. O culto é uma via de mão dupla. A igreja glorifica, enaltece, leva a sua gratidão, seu louvor ao Senhor, e Deus, através da sua palavra, comunica o seu propósito, a sua orientação. Irmãos, o culto é uma troca. A gente leva o louvor, Deus nos orienta e nos alimenta através da palavra. Tem igrejas que estão invertendo isso, só louva, só canta, 1000 grupos, 1000 oportunidades, nada de palavra, uma palavra seca, fria, restrita a poucos minutos, rasa, ou às vezes igrejas que transformaram a pregação do evangelho como um trampolim para bênção, para sucesso, para como conquistar coisas, quando o evangelho não é isso. O evangelho é a comunicação da vontade de Deus expressa através da sua palavra. Então, o zelo doutrinário de cada crente é ler a palavra, se alimentar da palavra, ser instruído nela, não letras empolgantes, cultos, às vezes que são pautados só na expressividade, quando Deus não comunica, não é dada a devida atenção na comunicação do evangelho. Como que a gente executa essa administração de todos esses pontos? Com empenho, com esforço, com qualidade. Então, se você foi chamado por Deus para ser um condutor do louvor, aquilo que a gente vulgarmente trata como levita, faça isso com dedicação. Ensaie, se prepare, se dedique. Você foi chamado para ser um tesoureiro? Aprenda as melhores práticas da administração dos recursos da igreja. Você foi chamado como um ensinador cristão. Prepare uma boa aula, dedique-se ao ensino, leve os melhores métodos, os melhores manuais, estude, leia, invista tempo, glorifique a Deus através da sua chamada. Você foi vocacionado por Deus para ser um líder, lidere com integridade, com respeito, com imparcialidade, com dedicação e amor ao povo. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, com alegria, com desprendimento, com interesse. Não faça com pesar, não faça com sofrimento. Há pessoas que fazem as coisas de Deus como se fosse um peso, como se fosse algo enfadonho, cansativo. Outra coisa importante aqui, como um dos nossos últimos tópicos, cuidado nos ajuntamentos de grupos etários, né? A gente às vezes divide a igreja, né? Criança, jovem, pré-adolescente, adolescente, jovem, casais, senhoras, senhores. Então, e que esses ajuntamentos e essas divisões etárias, que elas sejam de integração, não de divisão na igreja. Então, é importante, irmãos, a gente entender que todas essas organizações, voltando numa fala anterior, elas precisam servir a um propósito maior, não ter o grupo separado disso, daquilo, a ponto de a gente ter igrejas dentro da igreja. A gente precisa ter um princípio de unidade
organização e discursos dirigidos para cada público ou faixa etária, como é o caso. Mas desde que isso sirva a um propósito maior, não seja simplesmente uma mera adequação de estrutura. Então, é importante a gente seguir esses princípios para boa organização da igreja. E eu concluo aqui com a minha fala, lendo um trecho. Se o corpo de Cristo, a igreja não se pode permitir, sendo o corpo de Cristo, a igreja não pode permitir que qualquer um dos seus membros ou órgãos perca a funcionalidade. A cabeça foi chamada para pensar, as mãos para pegar, os pés para dar sustento. Cada parte do corpo tem uma funcionalidade ligada a ela, assim como a igreja de Cristo também tem. Paulo nos ensina isso falando aos Coríntios. O corpo não é todo olho, o corpo não é todo mão, o corpo não é todo pé. Se você foi chamado para ser um ensinador, um músico, um pastor, um líder, faça isso que Deus te chamou para fazer. Não perca a perspectiva do teu chamado. Faça com integridade, com dedicação, com empenho, para que um dia, quando cada um de nós, irmãos, tenha isso em mente, um dia Jesus vai chamar a Valdelice, a Janete, o Wesley, a Laís, a Marilisa, o Cláudio, cada um de nós seremos chamados por Jesus à prestação de contas. O que você fez? Qual foi a qualidade do seu serviço, da sua entrega, para que o nome dele fosse glorificado? Deixa eu ler um comentário aqui, que teve um comentário na aula 1 e um agora. Seguindo esse raciocínio da divisão, né, ou a departamentalização, quais malefícios ou benefícios? Penso assim, ó, eu acho que a gente tem 2 pontos importantes aqui. Dizer que a departamentalização é ruim de todo é uma inverdade. É importante, quando a gente tem departamentos na igreja, de que eles sejam direcionados para atender os públicos. Por exemplo, é importante ter departamento infantil na igreja. O discurso de pregação do evangelho para a criança é diferente do adulto. Ou seja, eu preciso ter uma classe habilitada para pregar o evangelho numa linguagem, numa compreensão que a criança precisa. O que é a desfuncionalidade do departamento? É quando o objetivo do departamento é interno e não para o reino. Por exemplo, a gente pode, às vezes, se organizar em torno de festas, congressos, atividades que façam, né, vulgarmente aquela expressão que a gente usa, né, coisas só para crentes. A gente não tem um propósito de anunciar o evangelho, de pregar o reino de Deus a outras criaturas. A gente faz, às vezes, evento para encher a igreja de crentes, só para fazer algo para nós mesmos, sem um propósito evangelístico, ou sem um propósito de edificação, é só um propósito para demonstrar que ensaiamos bem, que cantamos bem, que temos um culto bem construído. Isso não é o propósito do evangelho. A gente pode fazer todas essas atividades desde que elas sirvam para um propósito maior da igreja, edificação do corpo de Cristo, pregação do evangelho e nós levemos as pessoas a crescerem, a voltarem-se para o Senhor. Acho que esse é o propósito dos departamentos. Quando eles assim são construídos, orientados, eles servem a um bom propósito. Se eles não são orientados por isso, pode ter certeza, pastor, eles não servem a um bom propósito. Então, que esses conselhos, irmãos, faltando esse 1 minutinho para a gente finalizar, eles possam orientar a nossa fala, o nosso serviço e nossa dedicação. Deixa eu ler aqui a colocação. Seguindo, então, essa lógica, os departamentos não têm uma finalidade apenas de se apresentar. Exatamente. O propósito dos departamentos não é simplesmente preencher o culto ordenadamente. O departamento, irmãos, eu digo isso, ó, departamento não é para cantar. O canto, ele é uma parte do serviço. Qual é o objetivo do departamento? Educar as crianças, trabalhar as senhoras, os senhores, os irmãos, as irmãs, ou os irmãos de mais idade. É um desenvolvimento de um grupo menor na igreja, mas para cumprir o objetivo. Não para ficar... Eu fico doente, irmão, quando a pessoa fica assim, põe o jovem lá no coral para cantar. Peraí, mas você sabe, eu mesmo, eu sou uma taquara rachada para cantar, canto por obrigação e necessidade. Mas meu chamado e vocação não é, nunca tive habilitação para canto.
o meu chamado de dedicação, se você me trouxer para o ensino, para a escola bíblica, para a teologia, nossa, me realizo nisso. Então, entender que não é enfiar uma pessoa num determinado grupo que é garantia de sucesso e edificação espiritual para ela. Peraí, para que ela foi chamada? Será que o grupo está tendo isso? Ou a gente está juntando gente só para ficar ensaiando e cantando? Eu acho isso uma temeridade. A gente tem que parar, irmãos, e entender se os objetivos que a gente está aquilo que a gente está fazendo está cumprindo o objetivo do reino, ou é só cantar, ou é só para preencher espaço no culto, ou é só para deixar o rito do culto preenchido. Os departamentos eles têm que ter uma função mais de formação, cuidado com as pessoas, é como se fosse assim, eu vou usar grosso modo os pequenos grupos, ou a expressão célula, que eu nem gosto de usar, mas os pequenos grupos diminutos da igreja deveriam ser os departamentos, para que eles cuidem das pessoas, e a partir desse cuidado, orientação e ensino, eles também possam cantar, apresentar o seu louvor ao Senhor. Amém, meus irmãos? Acho que é isso, até passei 2 minutinhos aqui, me perdoem pelo excesso. Mais uma vez, muito obrigado pelo nosso encontro. Deixa eu fazer aqui o encerramento da nossa gravação e tenho aqui algumas considerações.